O Maurício, com 41 milhões, o Johnny, 32 milhões, Igor Gomes, 23 milhões, Bustos, 21 milhões e o David, 17 milhões. E aí o detalhe em relação ao David é que ele já estava cedido ao Vasco da Gama. O David, inclusive, teve uma lesão bem grave agora, vai ficar um tempo parado no Vasco da Gama. O Vasco acabou perdendo esse jogador. Mas tem um ponto interessante que eu queria só esclarecer em relação à venda do Johnny, que ela foi em 2023, mas esse dinheiro ele acabou entrando em 2024. Então há essa questão também só para deixar bem claro ali as negociações. Mas eu acho que o Igor Gomes, essa última venda, dá para dizer que, assim, não são grandes valores, mas o Inter está conseguindo de alguma forma, né? E claro que a Priscila, ela também entra aqui no caixa do futebol, mas tu avalia de bom tamanho essas negociações, ô Vini Moura? Eu acho que sim, acho que a gente ficou um pouco receoso com a saída do Maurício ali, né? Mas no total dá o quê? 17, 20, 134 milhões, eu acho. Posso estar errado, sou ruim em matemática. Fez a conta de não, cabeça, rapidinho? 134? Quase bateu a meta, né? A meta é 135 milhões, né? Em torno disso de vendas. Acho que pelo cálculo aqui 134, mas pode não ser. O Johnny... um jogador também que jovem, né? Esses jogadores jovens tu precisa também rodar, né? Vender eles. Claro que assusta o Palmeiras tirar o Maurício do Inter por 41 milhões. É um negócio que assusta bastante. O Igor Gomes é um achado. O Bustos, o Bruno Gomes, não deixa nenhuma saudade do Bustos. E o David, enfim... Calma. Não, calma nada. Calma. O Bustos não jogou metade que o Bruno Gomes jogou. Não, calma. Como calma? Esse ano, né? Porque não tava bem. ano. Pô, ele jogou 3 anos no Inter. Mas já 2022, 2023 jogou muito mais. 2022, 2023 passou, mano. Mas aí a gente tá jogando no River do Gajardo. Será que o Gajardo tá errado de crer ele? O Marcelo Gajardo? Mas tu acha que o Roger tá errado em achar o Bruno Gomes pra lateral? O Roger só botou o Bruno Gomes porque o Bustos saiu. Não. Ele botou porque ele não tinha lateral. Ele precisava fazer alguma coisa. Porque não tinha lateral. E fez. Sim, não tinha lateral. Improvisou. Fez. Então... Tu acha que se o Bustos tivesse aí, o Bruno Gomes tivesse titular da lateral? Não tinha. Mas o Bustos não tava. E outro, o Bustos que saía, né? Sim. Então não tem... E não outra, é isso. O Bustos tava jogando muito abaixo. Já tava de chinelinho em campo. Mas é muito melhor que o Bruno Gomes de lateral. Mas não jogou mais que o Bruno Gomes na temporada. É que agora o time tá melhor. Não deixa saudade. O coletivo tá melhor. O fato é que jogando não melhor agora. O Thiago Maia tá jogando melhor agora, o Alan Patrick tá jogando melhor agora. Tudo tá... Sim, porque o porteiro tá sendo melhor agora no Beira-Rio. Tudo, ele tá abrindo o portão na hora certa agora. No meio do ano, cheguei. Ninguém abriu o portão, porque nem o porteiro tava bem. Ninguém achava. Ai, cadê o controle do portão? Não funcionava. Daí ficava aquela que tem que ir do lado do motor pra apertar pra abrir o então tu concorda comigo, o contexto do time faz as individualidades crescerem. Não, mas o que eu tô dizendo, e é fato, o Bruno Gomes não deixa saudades do Bustos. Espera um pouco mais. Esperar o quê? Vou pedir a participação da nossa audiência em relação a esse tema, tá? Você também pode deixar aqui o seu recado também em relação a isso. Frase fortíssima do Vini Moura. A gente vai ouvir o D'Alessandro e o Bernabé falando sobre isso, porque antes do Clássico Grenal tem rodada pelo Campeonato Brasileiro. Deixa eu até aproveitar para confirmar a data do Grenal que foi ontem oficializada pela CBF, no dia 19 de outubro, um sábado, jogo marcado para as 4 horas da tarde, comando do Inter. Mas vamos ouvir o que disse o Dali e também o Bernabé e relembrar o que eles falaram sobre o Clássico Grenal? Não é um jogo qualquer. Nós temos que focar no que a gente faz, sabe? O que acontece do outro lado, a gente tem que olhar. Sempre que o nosso adversário estiver pior, é melhor para nós. Agora, isso tem que nos dar força, não tem que relaxar. Não tem que ser uma coisa que, não. Isso tem que dar mais força para nós. Me tocó estar afuera del último Grenal, mas moría, mataba por estar ahí adentro, porque verlo a mis compañeros jugar y ganar y después poder estar con ellos y festejar, ojalá se dé otra vez. Bom, não precisa nem dizer que o Bernabé ele tá motivado para jogar o Clássico, né? Tá motivado o homem, que virou titular também na lateral esquerda. Mas, Vini, eu vou até aproveitar esse gancho, já que a gente já falou que tem rodada do Campeonato Brasileiro, porque tu fez uma coluna bem interessante em GZH sobre essa Copa Grenal. Primeiro interessante que eu fiz depois de 3 anos. Não, eu não disse que as outras não foram interessantes. Eu tô falando que eu achei interessante esse tema. Porque... Olha bem o que eu falei, tá? Por gentileza. Mas tu colocou justamente isso porque a Copa Grenal ela não pode afetar o foco como um todo. Especialmente no caso do Inter. Não, é porque enfim, eu acho que o Grenal já começou
antes mesmo de Grêmio e Botafogo, antes mesmo de Inter e Vitória. O Grenal já é uma realidade. Quando faltam, assim, 3 partidas para um clássico, o Inter buscando uma vaga direta na Libertadores, o Grêmio querendo se livrar de uma vez daquela zona lá de baixo, que o Grêmio não tá brigando para não cair, mas ao mesmo tempo tá. Então é um momento, assim, importante para as duas equipes. O Grenal já começou e tu já começa a olhar. E pro planejamento das duas equipes, ele é muito importante. Porque se o Inter ganha, pô, o Inter já tá com a moral boa. Se ganha um clássico Grenal dentro do Beira-Rio, com o estádio cheio, esquece. Voa muito. O Grêmio pode ser uma chancela pro Grêmio parar de vez de brigar por coisas lá embaixo e conseguir focar em coisas mais altas na tabela do Brasileirão. Só que ao mesmo tempo a gente já viu quando o Grêmio caiu, e para mim essa foi a última vez mais marcante, o Grêmio cai, o Inter vence o Grenal, e depois disso o Inter com a Aguirre abandona o Campeonato Brasileiro. Parece que desgastou de vez, parece que o Grenal foi o último mental que o Inter teve assim para conseguir afundar mais o Grêmio naquele momento. Só que a desmobilização foi total. E eu tenho muito medo de chegar nesse clássico Grenal, ter essa mobilização, o Inter vencer, isso ser considerado como o ápice da temporada. Isso não pode acontecer de novo. Então tem que sim que cuidar a Copa Grenal, porque a Copa Grenal ela engana muito e ela distensiona muito o ambiente, distensiona demais. Né? Então é um cuidado que eu tenho, e tudo isso eu disse porque eu vi jogadores contra o Vitória tomando e forçando o cartão. Né? A gente já sabe que, claro que é uma questão física, mas enfim, o Borré já não é um jogador que vai estar contra o Corinthians, ou seja, se voltar vai ser contra o Grêmio também, ou já tem uma mobilização e uma preparação para que alguns jogadores consigam estar à disposição no Grenal. E eu tenho um pouco de medo disso, assim, acho que foca no Corinthians, pensa no Corinthians, o Grenal é muito mais importante pro Grêmio nesse momento, e o time do Inter tem que entender isso. Se o Inter empata com o Grêmio, cara, em questão de tabela, o Inter tá muito tranquilo. Quem tem que ganhar é o Grêmio. O Grêmio tem muita obrigação de ganhar esse Grenal por causa da situação que tá. E o Inter tem que ter esse entendimento. Eu acho que o Grêmio já tá pensando no Grenal, sim, por conta do planejamento do jogo contra o Botafogo, né? A gente viu ali um Vidiaçante forçar um terceiro cartão amarelo. Marquezinho. O Marquezinho forçar um terceiro cartão amarelo. Então, acho que o Grêmio já pensa ali adiante. Só que eu também tenho um receio, Vini, de estar pensando muito no Grenal e daqui a pouco não prestar atenção no Fortaleza, que é em casa e que tem que ganhar. O jogo que o Grêmio tem que ganhar, que tem a obrigação de ganhar, é contra o Fortaleza na sexta-feira, para não chegar numa situação complicada no Grenal. Né? Aquele medo que eu tinha da sequência, ele tá um pouco mais ameno, porque no primeiro turno a gente perdeu todos esses jogos. Bragantino, Flamengo, Botafogo, Fortaleza, Grenal, e dessa vez no segundo turno o Grêmio já pontuou. O Grêmio venceu o Flamengo, empatou com o Bragantino, empatou com o Botafogo, tem que vencer o Fortaleza, para daí sim a gente ir por uma situação um pouquinho mais tranquila pro Grenal, distensiona o Grenal. Agora, o último clássico, ele me provou que o Grenal, aquela situação de Grenal arruma a casa, não existe mais, né? Porque o Inter ganhou o Grenal lá em Curitiba e depois perdeu uma sequência aí, não venceu, sei lá, 8, 7 jogos. Então acho que o Grenal, ele tem que ter toda a atenção, obviamente, vai ser difícil porque o adversário tá melhor que a gente nesse momento. É na casa do Inter, né? Vamos jogar contra um Beira-Rio muito provavelmente lotado, mas o Grêmio precisa, o foco agora do Grêmio é contra o Fortaleza. Claro que o clássico tá ali, logo ali adiante, tem data FIFA antes disso, mas tem que ganhar do Fortaleza na sexta-feira para ir para uma situação um pouquinho melhor. O Grenal ele tem esse peso, qualquer clássico tem esse peso, assim, só que eu não gosto de exagerar em relação a isso, só que vou bem do Inter. O Inter ganhou o último Grenal e depois ficou 12 jogos sem ganhar, trocou treinador, caiu da Copa do Brasil, caiu da Sul-Americana, e como ganhou o Grenal? Não jogou nada, o jogo foi horroroso, o Grenal foi horroroso em Curitiba e o Inter ganhou o gol lá numa bola dividida do Vitão com o Jeromel e ganhou o jogo. E aí só foi o resultado do Grenal, não tinha nada além do jogo. Se tu tá jogando bem, por exemplo, o momento do Inter agora, tá, o Inter tá jogando bem. Se o Inter chegar lá e ganhar o Grenal, é mais um jogo. Aí tem a festa, tem a confirmação do título de um bom momento. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio que não tá bem. O Grêmio pode animicamente se recuperar por causa da vitória do Grenal, mas não adianta nada. O Grêmio, por exemplo, perde pro Fortaleza sexta-feira. Aí vai no Beira-Rio, ganha do Inter sem jogar nada. Cara, isso vai ter a festa, vai ter a questão emocional, mas se tu não tiver futebol, ali na frente tu vai acabar pagando preço. Então, assim, tem que construir o momento, chegar bem, e aí o Grenal te ajuda. Mas o Grenal sozinho não levanta. Mas o Grenal é um jogo que eu aceito ganhar sem jogar bem. Assim, o Grenal sim, mas eu digo, no contexto, ele não vai te tirar sozinho da crise.
Ele vai ter que vir acompanhado de rendimento dos outros jogos. O Inter foi exemplo, porque o Inter chegou também naquele Grenal não tava bem, né? Aí ganha o Grenal e Davi não saiu nada.